chegados a meio do período de vigência do Orçamento da Freguesia para o ano de 2023, somos convocados a produzir uma análise à segunda proposta de modificação do Orçamento para 2023, que é sujeita à votação nesta Assembleia. Invariavelmente assumimos esta missão, pautando-a com a responsabilidade de encarar uma avaliação justa, objetiva e clara sobre o que os números justificam nas opções políticas que este Executivo decide tomar. Em primeiro lugar, pouco ou nada mais podemos registar sobre o incremento da receita registado com o saldo transitado do ano de 2022. Ano após ano, as poupanças acumulam e aumentam. Se em 2021 a Junta de Freguesia poupava perto de 95 mil euros, em 2022 poupou cerca de 105 mil euros. Mas para além de hipoteticamente acharmos que é isto que vamos chamar poupar, não podemos perder o foco no que poderia ter sido investido, nos apoios que podiam ter sido concedidos, num momento de crise, um ano tão adverso para tantos cidadãos, agentes económicos e que a Junta de Freguesia preferiu manter em caixa. Foram também, e uma vez mais, cerca de 20% do orçamento da freguesia que a freguesia não colocou ao serviço da sua missão. 20% do orçamento não cumprido, 20% do plano não cumprido, 20% dos seus compromissos que ficaram por cumprir. E uma vez mais vem prometer investir em tantas rúbricas que tinha esquecida quanto o orçamento. Mas vamos por partes. Em dezembro, o desporto e a cultura não cabiam no orçamento. Agora já cabem. Assim, indagamos o Executivo. De que forma cabem? Para que servem estas novas rúbricas? Em que vai utilizar a Junta de Freguesia estes novos valores? Seguindo em frente, diz-nos a Junta de Freguesia que reforça em 2 mil euros o orçamento para a aquisição de bens de equipamentos de informática. Onde vai aplicar este reforço? Mas falemos de outro reforço, na receita. Com o programa apoiado de freguesias que procura ressarcir as freguesias das despesas em que incorreram ao longo do ano 2020, no âmbito da emergência de saúde pública da doença da Covid-19, foi estabelecida uma dotação global de cerca de 5 milhões de euros, no máximo de 75 mil euros de despesas elegíveis por freguesia para comparticipar até 100%. Acresce que os apoios financeiros revestem a natureza de apoios financeiros não reembolsáveis, correspondendo ao reembolso das despesas elegíveis efetivamente incorridas e pagas. Apenas podemos aplaudir esta decisão central do nosso Governo de conceder a oportunidade a este programa de reconhecer o papel das freguesias na primeira linha de resposta à pandemia, tanto na prevenção como na proteção e apoio à população, especialmente a mais vulnerável, respostas que se revelaram fundamentais para ultrapassar uma crise sanitária sem precedentes. Estão criadas as bases que garantem ainda a igualdade no tratamento às autarquias locais, colocando as freguesias nas mesmas condições dos municípios e entidades intermunicipais, também ressarcidos por despesas no mesmo âmbito. Por outro lado, os elementos justificativos desta alteração dizem-nos que, abre aspas, incluímos ainda um ligeiro incremento das verbas para as instituições sem fins lucrativos, 20 mil euros. Um reforço no âmbito do apoio social às famílias de 5.500 euros e dos programas ocupacionais de 8.325 euros, fecho aspas. Muito bem, em boa hora e, novamente, se calhar mais tarde do que devia, a Junta de Freguesia procura recentrar prioridades. Senhor Presidente, já no ano passado o reforço ao orçamento incidiram nestes campos. Pode, porventura, informar esta Assembleia sobre qual foi o impacto do reforço do orçamento no que diz respeito às instituições sem fins lucrativos, ao apoio social e aos programas ocupacionais com a alteração modificativa operada no orçamento para o ano 2022? A Junta de Freguesia utilizou efetivamente o valor que reforçou nestas rúbricas em 2022 ou está agora a transitá-lo para o novo ano? E o que espera alcançar com este reforço? Reconhece que o valor previsto em dezembro não era suficiente ou só coloca aqui mais verba porque tem que a distribuir e no final do presente ano fica em caixa para o ano de 2024? E sobre a aquisição de bens de capital, reforçada em 32 mil euros para uns impressionantes 102.760 euros. O que tem previsto para esta rúbrica? Onde vão aplicar o dinheiro público? Preocupa-nos ainda que neste ano, que se vislumbra de ainda maiores dificuldades, no parco orçamento das famílias carenciadas ainda possa ficar aquém a prioridade que a Junta de Freguesia concede à ação social. De igual forma, somos a inquirir sobre qual é o objetivo de atribuir 11 mil euros à edição de uma publicação. Que publicação, com que objetivo e porquê? Por último, cumpre-nos solicitar esclarecimento sobre os valores reportados. Nas instituições sem fins lucrativos, aponta-se que a dotação atual é de 10 mil euros. Parece-nos que não bate a bota com a perdigota. A dotação atual para 2023 é de 26 mil euros, o que significa que se a dotação corrigida é 30 mil euros, o reforço é de apenas 4 mil euros.
De igual forma, a dotação prevista para 2023 no apoio às famílias cifrava-se em 9.650 euros. Agora apontam uma dotação atual de 5.500 euros. Também não bate certo. A crer na dotação corrigida, apontada de 11.300 euros, o reforço será de apenas 1.650 euros. E não dos 5.500 euros registados nesta alteração modificativa. No que se refere aos programas ocupacionais, com uma dotação aprovada em dezembro último de 34.000 euros, o valor difere dos 41.750 euros, agora apontados, e que alegadamente são reforçados em 8.325 euros para uma dotação corrigida de 50.075 euros. O que se passa, Sr. Presidente? Ou melhor, o que é que se passou? Queira, por favor, esclarecer esta Assembleia. Uma vez mais, temos a reconhecer que, na generalidade, as opções que o Executivo toma, com estas alterações, estão alinhadas com as preocupações que este grupo evidenciou quando analisa a proposta do orçamento para este ano. Contudo, a nossa experiência neste órgão também se vai reforçando quando pensamos que esta alteração, como todas as que antecederam no passado, pouco ou nada contam, considerando as múltiplas poupanças que a Junta de Freguesia continua a assegurar, sem colocar um timbre robusto na melhoria da condição de vida dos guardenses. Saber gerir é manter as contas certas, sim, mas não é revelar um contínuo desinteresse por ir um pouco mais além do que está convencionado. Não quando tão pouco, muitas vezes, muito se poderia fazer com verdadeiro impacto no dia-a-dia dos guardenses. Não quando preferimos continuar a tratar do convencionado para fora da área urbana da nossa freguesia. Não quando preferimos continuar a dedicar-nos a passar licenças e a aplicar taxas. Não quando continuamos a achar que as atividades que já se fazem há largos anos e se repetem em centenas de freguesias por esse país afora é que são as únicas que os guardenses precisam. Não quando tanto está por fazer. À espera de quem o faça, de alguém que tenha a coragem de bater o pé e defender uma guarda à medida e à altura da ambição dos seus residentes. Triste sina a nossa. Posto isto, por enquanto, Sr. Presidente, apenas lhe podemos continuar a garantir as dúvidas e as expectativas que continuam a ser mais fortes, mais pesadas, mais resistentes, ainda mais do que as nossas certezas. E oxalá que assim não fosse. Obrigado.